Tudo bom, pessoal? Vamos começar a disciplina de estudo de impacto ambiental, falando hoje um pouco do histórico e atualidades da avaliação de impacto ambiental no Brasil, falando da Política Nacional do Meio Ambiente, que legisla sobre essa avaliação de impacto ambiental. Inicialmente, nós vamos falar dessa relação, da onde vêm os impactos ambientais. Então, o que é o impacto ambiental? E basicamente, a relação do ser humano sobre o meio ambiente gerando o impacto. Então, todo impacto ambiental, ele é gerado através da ação antrópica, que é através do uso dos recursos. E isso veio com uma aceleração devido principalmente à Revolução Industrial. Então, com a Revolução Industrial, teve um crescimento geográfico, teve um aumento do consumo, um aumento do uso dos recursos, que pode ser visto aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que começou a Revolução Industrial, 1800 e pouco, você teve um aumento massivo do consumo e da produção, logicamente, primeiramente nas nações desenvolvidas, depois nas nações subdesenvolvidas. E isso, gente, sem escrúpulos, ou seja, esse crescimento sem uma forma de diminuir isso, né? Isso não era pensado antes era simplesmente pensado, quero recurso, quero dinheiro, quero o meu e foda-se o meio ambiente. Então gerou muitos desastres. A Política Nacional do Meio Ambiente, se vocês verem, ela é de 81. Então, a partir de 81, começou a falar de estudos de impacto ambiental e mitigação desses impactos aqui no Brasil. Então, antes disso não tinha nada no Brasil. Não muita coisa, né? Aí causa coisas, por exemplo, como vazamento de gases tóxicos na Índia, desastre de Chernobyl, vazamento de petróleo nos Estados Unidos, por mais que tinham, nesse caso, já tinha estudos de impacto ambiental, foi um erro, foi uma falha tecnológica e que gerou um desastre ambiental muito grande. Questão de mineração, nós temos 2 acidentes, crimes, na verdade, que foram o rompimento das barragens de Mariana e depois de Brumadinho, que para frente a gente vai ver que, principalmente o de Brumadinho, foi um crime premeditado devido a eles colocarem todo o empreendimento abaixo de uma barragem que corria um certo risco de rompimento. Parte urbana, vocês trabalham muito, né? Lançamento de esgoto, lançamento de outros resíduos na água. Toda a parte de lixo, aterro sanitário, isso também causa muitos problemas. Uso de água, uso excessivo de água, uso indiscriminado da água e de defensivos agrícolas, gerando muitos problemas. E a urbanização como um todo, quando mal feita, gera problemas. Industrialização também. O Brasil teve muitos problemas com Cubatão na década de 90, 2000, eu acho. Poluição muito, muito séria causada na região ali, Cubatão, São Paulo. Na nossa região, questões agrícolas, na verdade, pouca gente sabe, mas acima de 1.000 hectares é obrigatório o estudo de impacto ambiental na fazenda. Cana tem problemas, logicamente não é permitido mais incêndio em canavial aqui, mas criminosamente é colocado. Desastre com petróleo, há muito tempo não se via, né?
aí teve esse problema de derramamento criminoso, reza a lenda, né, que foi um navio que estava transportando petróleo venezuelano, mas nada ficou comprovado, né? A ineficiência em se provar as coisas no Brasil e a eficiência em se falar merda é muito grande. Então falou-se muito, mas não provou nada. E falar sem provas só gera inimizade com os vizinhos, né? Desmatamento, que gera erosão e perda de solo. Isso tudo, pessoal, todas essas ações humanas têm gerado mudanças no clima, têm gerado o que é chamado aquecimento global, né? Então, que vem, e o principal problema do aquecimento global tem sido a frequência cada vez maior de eventos extremos, de seca, chuva, vento e etc. Então, cada vez mais está tendo eventos grandes de clima. E qual a solução para isso? A solução para isso é seguir o que está na política, entendeu? É, primeiro de tudo, tentar não produzir e não impactar o meio ambiente. Quando não for possível, aí você tenta reduzir, reciclar, reutilizar, usar os recursos de forma segura. Por exemplo, tratar a água, recuperar o dano ambiental de uma mineradora, por exemplo. E é basicamente usar toda essa tecnologia que a gente tem, que está aprendendo, a serviço do meio ambiente. Como evolução histórica do estudo de impacto ambiental, na década de 70 já começou a preocupação com a viabilidade técnica e econômica dos empreendimentos. E por quê? Porque antes toda matéria-prima era considerada inesgotável. Não só a matéria-prima, como também o meio ambiente era considerado um lixão eterno. Ele conseguiria suportar qualquer carga de poluição. Em 68 foi criado o Clube de Roma. Isso eu acho que no curso de vocês já estão cansados de ver e tal. Que tinha o objetivo de discutir esse crescimento sem limites. E teve um estudo do MIT que chegou à conclusão que basicamente o planeta não suportaria o crescimento. Teria que ter um crescimento zero, ou seja, não crescer mais para o planeta ser sustentável. Em 72 é um marco, né? Que é a Conferência do Meio Ambiente de Estocolmo, na Suécia. 113 países participaram dessa convenção. Foi criado, então, o Conselho Mundial, né, de Meio Ambiente, o Greenpeace. Reforçava, essa conferência reforçou as conclusões do relatório de Meadows e criou-se então a tese crescimento zero / crescimento a qualquer custo. Na verdade, o certo seria se chegar ao meio termo. Vamos crescer, mas não precisa ser um crescimento onde eu poluo extremamente. Bom, e qual era a posição brasileira em meio a isso tudo? Vamos fazer um paralelo político. Na década de 70, o Brasil era uma ditadura militar. E vocês estão vendo agora a cabeça dos militares como refletida na cabeça de um doido, né? Bom,
eles tinham a mentalidade de crescimento a todo custo. Ah, vou fazer um paralelo. Essa semana eu vi um post de uma catadora de recicláveis e aí no saco dela estava escrito: eu faço mais pelo meio ambiente do que o ministro do meio ambiente do Brasil. E basicamente é algo que a gente está tendo hoje na realidade, né? Uma piadinha que tem seu fundo de verdade. Bom, então a posição do Brasil era desenvolver a qualquer custo, e ele puxou, inclusive, uma manifestação para o desenvolvimento a qualquer custo. Por quê? Porque ele colocava que os países desenvolvidos já se desenvolveram, já causaram impacto ambiental, agora os países de pequenos e menores tinham que ter sua taxa de uso do planeta e os grandes tinham que parar de consumir, de produzir, de consumo, né? Então, mas só que por pressão internacional, o Brasil cedeu, criou a Secretaria do Meio Ambiente e por aí vai. Então, ele teve uma cabeça inicial, começaram a fazer vários boicotes econômicos ao Brasil, aí o Brasil teve que ceder, em 73 criou a Secretaria do Meio Ambiente. Em 65 o Brasil já tinha um código florestal e um código de águas bons na década de 60. Mas eles não eram muito respeitados, né? Já os Estados Unidos, na década de 60, já consolidou o conceito de impacto ambiental, que isso refletiu então no resto do mundo, criou uma agência de controle ambiental, um órgão ambiental de controlador, propôs conceitos de identificação de impacto, efeitos ambientais negativos, hipóteses alternativas ou empreendimentos e relação entre utilização de recursos e impactos ambientais. Então, os Estados Unidos foram pioneiros nesses estudos de impacto ambiental no mundo. E a década de 70 teve diferenças em financiamentos para estudos de impacto ambiental. Então, o Brasil, na década de 80, e já passado muito tempo, que ele começou a falar de estudo de impacto ambiental como? Baseados na lei americana e tudo mais, ele criou a Política Nacional do Meio Ambiente, que, dentre outras coisas, exigia do empreendimentos avaliação de impacto ambiental e a obrigatoriedade de licenciamento. Porém, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela criou todos os conceitos, criou CONAMA, criou CISNAMA, isso foi criado, decretou a criação aqui e efetivamente essa política começou a ter corpo a partir do final da década de 80. Então, a partir do final da década de 80, começou realmente a cobrar estudo de impacto no Brasil, e mesmo assim de uma forma bem mambembe, assim. E aqui eu vou falar um pouco agora dos conceitos dentro da política nacional do meio ambiente, degradação e por aí vai. Que eu vou falar então dos principais conceitos dentro do estudo de impacto ambiental para ter uma compreensão. Muitos deles ainda não são compreendidos. Por exemplo, meio ambiente. Meio ambiente, como conceito, conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite abriga e rege. Tá foda. Depois que liberaram os dados na internet, gente, tá uma ligação de telefones querendo mutreta. Então, que permite e rege vida em todas as suas formas. Isso pela Política Nacional do Meio Ambiente. Recursos ambientais
Atmosfera, água, interiores, superficiais, subterrâneas, estuários, solo, subsolo, e tudo que tem a ver com os recursos mesmo, né? Ou seja, água, ar, solo, flora e fauna. O que é o impacto ambiental? Agora que é importante. Impacto ambiental é qualquer alteração química, física e biológica no meio causada por atividades humanas. Então, impacto ambiental, ele necessariamente tem o dedinho do ser humano, que vai alterar, então, saúde, atividades econômicas, biota, condições sanitárias do meio ambiente e qualidade dos recursos naturais. A FEAM fala que a alteração significativa do meio ambiente em um ou mais de seus componentes provocados pelo homem. Então tá aí o ser humano com seu dedo podre de novo, né? O IBAMA, a diferença entre a situação do meio ambiente modificado pela realização do projeto e a realização do meio ambiente futuro sem a realização do mesmo. Ou seja, para o IBAMA é isso aqui, ó. Para frente eu vou mostrar esse gráfico. Para o IBAMA, você tem no tempo e aqui uma qualidade ambiental qualquer. Por exemplo, qualidade de água. Se eu tenho a qualidade de água no tempo linear, e aí, com o empreendimento, essa qualidade decai, isso é o impacto ambiental do empreendimento. Então, essa diferença da qualidade ambiental no tempo, sem o empreendimento e com o empreendimento, que é o impacto ambiental. A gente vai aprender aqui no curso a criar uma situação para que esse impacto ambiental, em vez de ser desse tamanho, ele vai ser menor. Ele vai ser reduzido. Isso é mitigação do impacto ambiental. Então, eu vou estar mitigando, vou estar diminuindo o impacto ambiental do empreendimento. Criando como? Criando situações, analisando, identificando o impacto e criando situações para diminuir ele. Seja construções de algumas barreiras, por exemplo, escadas hidráulicas para diminuir a água da chuva, para diminuir a erosão, e por aí vai. Então, medidas mitigadoras. Então, isso que seria um impacto, conceito de impacto e de medida mitigadora. Bom, poluição, degradação do meio ambiente, resultado direto ou indiretamente, que prejudica o meio ambiente, né? Prejudica saúde, segurança, afete a biota, afete condições estéticas, sanitárias e lance matéria e energia de acordo com os padrões da Política Nacional do Meio Ambiente. E quais são esses padrões? Padrões criados pelo CONAMA, pelas resoluções CONAMAs. Poluidor é a pessoa que causa essa poluição. Degradação ocorre quando a vegetação nativa, flora e fauna são destruídas, expulsas, camada fértil de solo removida ou enterrada, a qualidade de vazão do regime hídrico alterado. Degradação ambiental ocorre quando ocorre perda das características químicas e fisiológicas e redução das qualidades ambientais, segundo Sanches, né? Degradação da qualidade ambiental é a alteração adversa da qualidade do meio ambiente. Bom,
tendo o ambiente degradado, nós temos 3 opções: recuperar, reabilitar e restaurar. O que é isso? De forma resumida, restaurar é levar o ambiente exatamente ao que era. Então, a mata tal qual era. Recuperar, eu recupero, por exemplo, característica do solo e vegetação. Não vai ser um solo que tem erosão mais. E reabilitar, eu dou uma nova função àquele ambiente, por exemplo, como um parque. Então, basicamente, passei rápido para ser sucinto nos vídeos. Esses slides, pessoal, eles estão disponíveis no meu blog. Eu já comentei isso na outra aula. Então, ambiente degradado, restaurar, ele vai ficar igual ao que era antes. Recuperar, ele vai ficar recuperado, mas não necessariamente igual. E reabilitar, eu vou dar uma nova função, que seja uma construção ali naquela área. Mas ele vai deixar de estar degradado. Outros conceitos que a gente vai ver na disciplina, o que é avaliação de impacto ambiental, área de influência do empreendimento, medidas mitigatórias, compensatórias, o que é um termo de referência e por aí vai. Sequência aqui, pessoal, falar um pouco da Política Nacional do Meio Ambiente. Ela foi criada e dentro da lei tem os objetivos, que é preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições de desenvolvimento socioeconômicos e aos interesses da segurança nacional, proteção e dignidade humana, ou seja, produzir conservando, né? Dentro da política, os princípios: manutenção do equilíbrio ecológico, racionalização do uso do solo, água e ar, planejamento e fiscalização dos recursos ambientais, proteção dos sistemas, controle do zoneamento das atividades poluidoras, incentivo ao estudo de proteção dos recursos ambientais, estudo da qualidade ambiental, recuperação de áreas degradadas, proteção do meio ambiente, das áreas ameaçadas e educação ambiental. Então, são esses os princípios pregados pela política e foram criados diversos instrumentos para que isso seja implementado. Um desses instrumentos é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que tem como principal função hoje determinar ou estabelecer critérios e padrões da manutenção dos recursos. Ou seja, se eu estou trabalhando com recurso hídrico, poluição, tem uma resolução CONAMA que vai falar dos limites, qualidade de água. Então a gente já viu isso em legislação, vocês já viram isso na disciplina de legislação ambiental. Tem todas as leis que colocam os limites nisso, que são normativas CONAMA. Dentro dessas leis, dessas resoluções, a primeira delas fala justamente de estudo de impacto ambiental, que a primeira lei é a número 1 de 86, ou seja, a Política Nacional do Meio Ambiente, criada em 81, 5 anos para que esteja escrito a primeira normativa falando de definições e responsabilidades, critérios básicos para implementação de estudo de impacto ambiental. Depois, aí que outra lei que fala é com a própria Constituição e a Resolução de 97, que define critérios utilizados para o licenciamento, ou seja, 86 falou de licenciamento, só em 97 foi criar uma normativa mais específica para o licenciamento, ou seja, em meados de 2000 que o trem começou a sair do papel de verdade. E essa avaliação, ela tem os principais instrumentos de avaliação colocados pelo o IBAMA nacional, em Minas, Supran, aqui em Goiás, a CECIMA, né? E os órgãos municipais. Depois eu vou falar um pouco desses órgãos, que acaba que essa descentralização aqui em Goiás é bem mambeme, bem ruinzinha. Mas o princípio básico é basicamente você manda uma proposta
O órgão ambiental isso logicamente já tem uma cartilha com que tem impacto significativo ou não, isso já foi evoluindo, né? Mas o que pode causar impacto significativo ou não, se não causa impacto significativo, eu vou fazer um licenciamento simples, passa pela área técnica, tem a decisão de reprovar ou não, aprovando o monitoramento disso. Se causa impacto ambiental, vou fazer um processo de avaliação de impacto ambiental, o órgão oferece termos de referência, depois eu vou falar disso. No caso de arrima, passa por audiência pública, também vou falar disso. E aí o monitoramento. Então, e se talvez aí vai ser julgado se passa ou não, o órgão ambiental vai julgar. Depois a gente vai ver um pouco melhor isso tudo. Então, dentro do impacto ambiental, dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, tem como instrumentos de gestão avaliação de impacto ambiental e licenciamento ambiental, que são usados nessa disciplina com mais clareza. E a Política Nacional do Meio Ambiente, ela cria o CONAMA, que tem diversas normativas para serem usadas no caso. Pessoal, a gente vai falar dessas leis. A de 97, ela cria o licenciamento, licença prévia, instalação e operação. Eu vou falar uma aula específica disso. Então, por hoje é isso. Essa aula já vai estar disponível e questionamentos podem ser feitos via WhatsApp. Então, por agora é só.